Então, o senhor Fernando Vita Souza. Como? De Souza não, Vita Souza. Vita Souza. Então, tirar o D. Tá. No Aldir. Perfeito. Senhor Fernando, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Nessa condição, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou lhe advertir apenas por força de lei que se o senhor mentir e faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Eu vou passar a palavra agora à defesa do senhor João Santana, que vai lhe fazer algumas perguntas. Acho que é melhor eu vou virar para cá, então. Certo. Olá, senhor Fernando, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Senhor Fernando, o senhor poderia dizer de forma objetiva há quanto tempo conhece o João Santana e por conta de quais circunstâncias? Pois não. Eu conheço o João Santana dos finais dos anos 60 e início dos anos 70, portanto, lá se vai uma boa quantidade de anos, quando juntos eu já tinha chegado à redação do Jornal da Bahia e ele estava chegando. Ele é um pouco mais novo do que eu. Você vai mudar ali, porque acho que fica melhor, o senhor ficou de costas para o testemunho. O senhor perguntou em que circunstâncias? Eu já trabalhava como repórter no Jornal da Bahia. Aqui por causa do microfone aqui, é o transmissor. Pode ficar olhar para frente se achar melhor. Só um minutinho, senhor Fernando. Pois não. Pois não. Obrigado, excelência, desculpa. Certo, então pode prosseguir? Pode ser esse aqui? Isso. Acho que muda aqui, ó. Isso, não, tudo bem, tá melhor. Os senhores se conheceram... O senhor me perguntou em que circunstâncias eu conheci João Santana. Sim. Repetindo que nos encontramos aí por fim dos anos 60, início dos anos 70, na redação do Jornal da Bahia. Eu já era repórter do jornal e ele estava chegando para começar a carreira de repórter como estagiário. Uhum. Então foi nessa circunstância que nós nos vimos pela primeira vez. E o senhor até hoje convive com ele, o vê de vez em quando, acompanha a trajetória particular e profissional? Eu vejo menos do que gostaria, porque em determinado momento das nossas vidas, João foi para um lado da comunicação, que é a comunicação política, e eu tomei outros caminhos também no jornalismo, na publicidade, e por diferenças de lugares onde morávamos, eu diria que nós não nos vimos com muita frequência, mas é uma pessoa que é minha amiga e que eu quero muito bem. O senhor poderia definir de forma traços característicos marcantes da personalidade do João? Olha, o João, quando chegou na redação do Jornal da Bahia, eu diria que eu devia ter aí uns 18, 19 anos, ele talvez uns 2 ou 3 anos menos do que eu, ele chegando como estagiário, e me coube a tarefa de ser o primeiro repórter com quem ele saiu, a gente chamava de Foca na época, eu fui o primeiro repórter com quem ele saiu para um trabalho de campo. E logo ao final do dia, quando ele voltou para a redação, eu fui produzir o meu texto, ele foi produzir o texto dele sobre o mesmo assunto e me veio trazer esse texto, a sensação que não só eu tive, mas como também a teve o chefe de reportagem da época, se não me engano, um jornalista chamado Justo Nascimento, era de que estávamos diante de um camarada diferenciado para a idade, diferenciado para os padrões dos estagiários que nós costumávamos pegar. O texto dele já chamava atenção pela qualidade, como também a maneira como ele abordou o mesmo assunto que eu abordava de forma completamente diferente, e isso já foi um bom sinal de que estávamos diante de um camarada que
pelo menos no jornalismo, tinha um grande futuro. E você sabe dizer o destaque do João em outras esferas da cultura, principalmente aí na Bahia, de que forma ele se comportava, de quais as atividades pelas quais ele se interessava, onde ele concentrava a energia dele nessa época e depois também? Pois não, eu vou tentar ser objetivo. Vivíamos na Bahia, aí nesse período de 68, 70, uma fase de absoluta efervescência cultural. O então reitor da Universidade Federal da Bahia, um sujeito muito instigante, muito desafiador, trouxe para a Bahia figuras proeminentes nas artes, na cultura de várias partes do Brasil e do mundo. Então ele foi buscar figuras como Walter Smetak, foi buscar o maestro Cláudio Rauta, ele foi buscar diretores de teatro, em síntese, gente da área de dança. A Bahia vivia uma fase de efervescência cultural muito grande, de onde surgiram as figuras de Caetano, Gilberto Gil, Bethânia. Quer dizer, foi uma fase dos Novos Baianos, foi uma fase assim, uma fase muito, muito, muito interessante do ponto de vista cultural. João Santana, vindo de uma pequena cidade do interior da Bahia, de nome Tucano, que fica na região seca do estado, ele, de logo, teve as suas atenções despertadas por essas coisas novas que estavam acontecendo. E ele foi um camarada que conviveu muito com essas pessoas que criavam esse verdadeiro turbilhão cultural dentro da Salvador de então, e ele sempre descobrindo naquelas pessoas alguma coisa a mais do que nós outros às vezes víamos. Por exemplo, no caso específico do Walter Smetak, o Walter Smetak era um camarada que já morreu. Ele produzia sons e instrumentos a partir das coisas mais estranhas. Então ele tirava sons de cabaças, ele tirava sons de lata. Era um experimentalista instrumental, onde gênios como Tom Zé, por exemplo, muito aprenderam na Escola de Música da Universidade Federal. O senhor Fernando, desculpa te interromper, eu mesmo vou ser mais objetivo. Para que a gente não seja interrompido, fique à vontade. Só para a gente ser mais objetivo. Às vezes eu me entusiasmo com o tema. Além do jornalismo, o João também se dedicava à música ou outras formas de expressão artística? Exatamente. O que ele fazia? Exatamente. Ele criou um grupo musical. Ele era o principal líder desse grupo musical chamado Bendengó, que reunia músicos lá da região dele, instrumentistas, músicos da região dele. Uhum. E ele era uma espécie assim, digamos, do líder, né? Porque ele era quem compunha, quem fazia parte toda de letras e etc e tal. Tá certo. Legal. Obrigado. Grupo Bendengó. Tá. Obrigado, senhor Fernando. Outra pergunta que eu quero fazer ao senhor o João, desde essa época até hoje, o João é um sujeito afeito a badalações, a vida social, a vida de sentar para jogar conversa fora, ou o João sempre foi uma pessoa mais fechada, ensimesmada e concentrada nas suas atividades? Eu ficaria com essa segunda hipótese, e isso desde muito lá atrás. João era uma pessoa que sentava na mesa para tomar uma cerveja, bater um papo, mesmo com os colegas de redação com quem ele mais se dava, e às vezes ele ouvia horas e não falava nada, mas tinha uma grande propriedade. Quando ele falava alguma coisa, ele trazia de importante aquela conversa, aquela convivência. Uhum. E o senhor acompanhou depois a época em que ele foi... Quanto ao aspecto de vida social, ele nunca foi
pelo menos até a época em que eu convivi, em que acompanhei, ele nunca foi um camarada chegado a badalações, a muita vida social. Eu estive na casa de João Santana, aqui no casamento da filha dele uma vez, e outra vez em Brasília, quando ele morava em Brasília, logo que ele chegou, eu já morava lá nessa época, e fui lá fazer uma visita. Mesmo depois em que ele começa a se destacar no mercado do marketing eleitoral, ele era um sujeito afeito aí para encontros com empresários, ele vivia a vida social da alta sociedade baiana. Isso é do perfil dele? Alô, nos ouvem não? Ficou vermelho. Acho que ele não deve. Alô, nos ouve agora? Ouvem? Ouvimos. Doutor, eu pedi para repetir a pergunta então. Acho que eu cortaram o microfone. Não sei bem por qual motivo, como aqui. Tá me ouvindo, senhor Fernando? Estou sim. Sobretudo depois em que ele passou a se destacar como um renomado profissional do marketing eleitoral, o senhor, ele passou a frequentar altas rodas na Bahia, a ir a encontros sociais, aparecer em coluna social, ou ele permaneceu esse sujeito fechado, introspectivo e mais dedicado a atividades intelectuais? Olha, para o peso que ele tinha nessa área que desperta tanta curiosidade com marketing político, eu diria que ele era dos mais discretos. Claro que, vez por outra, saiu alguma coisa em colunas de jornais daqui da Bahia ou do sul do país. Mas do ponto de vista de vida social, de receber, eu não tenho notícia assim, pelo menos eu não tenho notícia. Uhum. E o tempo que você conviveu com ele, senhor Fernando, o que o senhor pode dizer da relação do João com questões financeiras? O senhor pode repetir a pergunta que eu não vi. Com questão de dinheiro, qual é a relação em todos esses momentos, essas passagens que o senhor acompanha na vida do João? O João é um sujeito que se ocupava de questões financeiras, de questões monetárias, de questões até comerciais. É um sujeito contínuo, comercial, arraigado? Ou eu queria entender essa relação dele com questões financeiras. Não, eu vou tentar passar o meu sentimento. Bem lá atrás, finais dos anos 60, início dos anos 70, quando convivemos mais proximamente, não tinha nem como ele ter relação com dinheiro, porque nem ele, nem eu, nenhum da nossa geração tinha dinheiro. Mas depois da fase de sucesso, vamos dizer assim, de fase de sucesso como comunicador da área de marketing político, até onde eu acompanhei, até onde eu sei, até porque convivi com algumas pessoas e convivo com algumas pessoas que trabalharam com ele, eu sempre soube que esses assuntos não eram tratados por ele. Tipo, contratação de gente, quanto essa pessoa contratada vai ganhar, em que lugar essa pessoa vai se hospedar, quantas passagens aéreas serão repassadas para essa pessoa. Profissionais poucos que eu conheci que trabalharam com ele, um dos quais, inclusive, por recomendação minha, por pedido meu, que era uma pessoa que estava precisando trabalhar, eu recomendei. O feedback que eu tive após a contratação e após o cumprimento das tarefas é que essas coisas passavam ao largo de João. Ok. O senhor chegou a escrever livros e o João participou de alguma forma disso? Ou eu posso estar enganado? Não. Eu devo ao João uma atenção que eu próprio esperava que eu não merecesse, porque o João já era um camarada super ocupado. Nossa vida nunca foi assim, nós nunca estivemos, por essas razões que já expus antes, muito juntos, mas quando eu escrevi 3 livros, no meu primeiro, no meu segundo e no meu terceiro livro, eu repassei os originais para o João. O João não só leu, como criticou, e mais do que isso,
provavelmente, tendo gostado dos textos, ele até se esforçou, muito embora isso não tenha acontecido com o Monteiro, para que eu tivesse o meu primeiro livro editado. E uma outra coisa o que me chama a atenção nisso, o que despertou, digamos assim, a minha surpresa, é que eu jamais imaginava que um camarada que àquela altura da vida estivesse com responsabilidade sobre campanhas em diferentes países, em síntese, um sujeito super ocupado, encontrasse tempo para dedicar-se a uma das tarefas mais chatas do mundo, que é ler original de livro, de amigo ou não, e oferecer um apanhado crítico. E isso ele fez para mim nos meus 3 livros, o que me deixa, inclusive, muito orgulhoso. O senhor tem conhecimento que já depois que ele saiu da Bahia, ele teve uma carreira prodigiosa no jornalismo, chegou a ganhar um prêmio ESSO de jornalismo? O senhor tem conhecimento dessa informação? Só uma questão aqui, doutor. O juiz aqui não tem nenhuma disputa em relação ao fato do senhor João Santana ser um homem talentoso, tanto como jornalista, como publicitário. Então, enfim... Excelência, eu estou chegando... Está difícil verificar a pertinência da... Eu estou chegando no fim. Embora essas questões sejam interessantes e a testemunha tenha certamente histórias bastante interessantes sobre João Santana e sobre ela mesma, mas enfim, está um pouco alongado demais. Não, eu estou chegando já no fim, Excelência, mas apenas para explicar... O prêmio ESSO é conhecido do senhor João Santana, não tem esse da testemunha falar. Mas não consta nos autos, Excelência. Não, mas é conhecido, não tem problema. Bom, tá bom, mas apenas para justificar, Excelência, a denúncia parte de uma acusação baseada num perfil... Não, o que eu disse é que não há nenhuma disputa em relação ao talentos do senhor João Santana. O juiz está admitindo essa questão, doutor? Sim, tá bom, Excelência. Gostaria de ficar consignado, por favor, a pergunta e o indeferimento. Tem mais alguma questão? Tenho. Senhor Fernando Vita, em relação... O senhor acompanhou o marketing eleitoral, a carreira já do João como profissional do marketing eleitoral? Sim, a distância, mas de certa forma sim, porque o João, a partir, eu diria, de algumas campanhas fora do Brasil e aqui no Brasil, da primeira campanha do ex-presidente Lula, ele já começou a ganhar uma notoriedade bem grande. E lógico, eu sou da área, sou jornalista como ele, sou amigo dele e, claro, acompanhei com certa curiosidade os trabalhos que ele estava fazendo fora daqui da Bahia. O senhor poderia identificar quais foram, nessa trajetória dele, os atributos que o fizeram se tornar o marqueteiro conhecido que ele virou? Olha, em primeiro lugar, pelo fato de que o João pensa, o João é um formulador de ideias. Você pode até discordar das formulações e das ideias dele, mas ele é um camarada que, nessa área da comunicação política, tem essa característica que é muito importante, que é o sujeito que formula. Ele não é só um camarada que escreve, não é só um profissional que senta na máquina e escreve, ou não é só um camarada que cria o roteiro de um filme, que cria o roteiro de um spot ou de um jingle, mas ele domina, eu diria, de uma forma mais simples, ele domina todas as etapas do processo criativo de uma comunicação política, como se chama, de um jornalismo político, mas mais do que isso, ele formula, ele é um camarada que ajuda a se criar conceitos, ajuda muito a se criar convicções. Nesse particular, talvez esteja um pouco do que o diferencia, digamos, de outros profissionais que estão aí no mercado. Na questão do me fugiu agora a pergunta. O senhor identifica entre os atributos dele uma habilidade social e política de colocar pessoas
em contato, de fazer organizar encontros entre políticos e empresários? Eu gostaria que o senhor repetisse, por favor, porque a pergunta foi cortada aqui no áudio. Entre esses atributos, se o senhor tem condições de esclarecer, se encontra ele tem habilidade de fazer contatos sociais entre políticos e empresários, habilidade para colocar numa mesma mesa políticos e empresários, articular encontros, articular conversas. Esse é o perfil do João Santana? Olha, até onde eu o conheci, sincero e francamente, não. Até porque ele não tem a menor paciência para qualquer tipo de conversa que seja muito, muito comprida. Ele gosta muito de ouvir, etc. Mas nunca foi de estar discutindo muitas coisas. Eu não conheci João até determinada fase da vida profissional dele, não creio que ele tenha essa habilidade. E ele é um profissional, o senhor como um jornalista, ele é um profissional do marketing eleitoral ou ele é um profissional de marketing petista? Ou explicando melhor a minha pergunta, ele é um profissional preocupado apenas em entregar o trabalho dele ou a preocupação dele é partidária? Eu lhe diria que João nunca me pareceu um camarada. Eu tenho para mim que ele fez campanhas para o PT, como faria para o DEM, PSDB, PCdoB, não encontra, até porque o João, apesar da família dele ter braços eu costumo dizer que as origens da família dele aqui na cidade de Irará era conhecido como a Little Moscow, porque era a cidade que mais tinha comunistas de qualidade. E o João, tendo nascido de uma família Santana, que tinha vários comunistas, mesmo lá atrás eu nunca vi João preocupado com movimento de estudantil de rua ou qualquer coisa dessa ordem. Então, hoje, como profissional, eu acho que ele trabalharia para qualquer partido que se dispusesse a pagar o que custa o seu serviço. Tá certo. Obrigado. Estou satisfeito. Outros defensores têm perguntas? Não. Acusação tem perguntas? Sem perguntas. Sem de acusação tem perguntas? O juízo também não tem perguntas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Fernando Vital Souza.